um ladrão de automóveis profissional roubou um carro. E, feliz da vida, na estrada, parou num posto de gasolina, na loja de conveniência, para fazer um lanchinho. Tá lá no lanchinho, papapá, de repente houve-se uma explosão absurda, sai todo mundo para ver, o carro dele explodiu. O carro dele explodiu. O carro dele explodiu. Quando se ficou sabendo do que aconteceu, o dono do carro, que era um mafioso que estava em guerra com uma outra família de mafiosos, ele tem muito isso, ele descobriu, se informou, o carro dele explodiu, que a família rival colocou uma bomba no carro para matar ele. E ele foi salvo graças a esse meliante israelense. Não explodiu o posto de gasolina? Como? Não explodiu o posto de gasolina? Não, porque estava estacionado, talvez danificou algumas coisas do lado, mas não houve grandes danos, não. Mas o carro virou pó. E diz o traficante para o ladrão, ou seja, esse caso aqui é entre gente boa, tudo gente fina. Você salvou a minha vida. Você salvou a minha vida. Mas roubou meu carro. Então você agora, por favor, devolva a grana do carro. Porque senão, eu tenho bons contatos, então você devolva a grana do meu carro. Em resumo, esse caso foi levado ao Raul Zilberstein. Não por esses caras, mas por quem ouviu essa notícia incrível no jornal. Estou falando sério. Mas a Halachá, a lei judaica, ela julga, e mesmo criminosos têm direitos. Não foram votar? Os criminosos não foram votar ontem? Então, eu só fiz uma pergunta simples. Tem só um tipo de regime que tem direito a... Não, nenhum criminoso vota, porque criminoso só quem é condenado, condenado não vota. Então, regime que vota, enfim. bem, Não, isso... não tem nenhum regime que vota. Eu sou advogada. Não tem um que é o... Não, pessoas que têm algum tipo de condenação não votam, independente do regime. Só que acontece que tem pessoas que estão presas que ainda não são condenadas, não estão presos preventivos. Presos preventivos. Isso, que daí a pessoa não pode ser considerada criminosa ainda, porque ela não tem uma sentença. Obrigado pela correção, observação. Bem, mas são cidadãos, têm direitos e, então, de quem é a razão? Ou seja, o mafioso está certo, tem direito de cobrar, ou o cara tem razão, o ladrão diz assim, não, eu salvei a sua vida, então você não tem que me cobrar nada, porque salvei a sua vida. E aí? Pois não? Olha, Seguro de mafioso, tá certo. razão qualquer um pode ter em qualquer coisa. Uhum. Ter direito em cobrar, ele pode ter direito em cobrar. Se eu fosse o ladrão e ele falasse, devolva, pois, o dinheiro do meu carro, eu diria, devolva, pois, a sua vida a mim. Simples. Devolva a sua vida. Eu devolvo o dinheiro, você devolve a sua vida. É o justo. Se a gente vai cobrar dessa forma, então eu acho que ele não tem o direito de cobrar isso. Entendeu? Por isso. Por isso. Porque ele está usando um julgamento como julgares, será julgado. Sim. qual é a resposta? O ladrão tem que pagar para o traficante ou não? Não sei, eu penso assim, se um for preso tem que ser um mafioso, mas eu não sei. O ladrão não. O ladrão, como salvou a vida. O ladrão salvou a vida do mafioso. Então isso libera ele de prisão ou de ter feito Eu algum... penso que se ele for preso tem que ser preso por outro crime, não por esse. Não por esse. Eu acho que
a gente tem que considerar. Não mentir. Se não tivesse a explosão do carro, como é que seria? E o que aconteceria? O cara ia achar o ladrão ia usar o carro para roubar alguma coisa, ia deixar o carro em algum lugar, o seguro ia pegar e pronto, entendeu? Não ia ter que devolver o carro novo, porque o carro tá inteiro. O ladrão não ia explodir o carro, entendeu? Ia usar para roubar alguma coisa e fugir. Que é o que os caras fazem normalmente quando roubam um carro. Sim, e aí? E aí que ele teria que pagar no máximo os arranhões, alguma coisa assim, se ele fosse pego com o carro, entendeu? Vamos dizer que ele decide ficar com o carro. Dificilmente ele ficar com o carro, uma hora o carro vai aparecer. Ou ele ia destruir o carro, é normal. Tu pega o carro, tu desmonta ele e vende. Vende desmontado. Tá, Muda a mas placa, isso já é já- outro caso, a gente tá falando de uma O coisa. dono ia perder o Não, vamos carro. dizer que exatamente, ele vendeu o carro. Ele roubou e vendeu, ficou com dinheiro. Se não tivesse bomba. E aí? Tem que devolver o dinheiro ou não? Aí Ladrão. sim, se ele tirou proveito. E não é possível, não devolve que o outro é traficante. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu acho que ele devolveu. Se o traficante comprou o carro honestamente, né? Eu acho que... Você comprou o carro antes de ser traficante? Eu acho que se vendesse o carro, se o meliante menor vendesse o carro, o dinheiro teria que ser todo do traficante, porque ele tirou proveito do traficante daí. Pô, não adianta só roubar o carro, tem que ainda vender o carro pra ferrar ainda mais pro cara. Pô, devolve o dinheiro pelo Eu menos. vou ser uma pessoa de esquerda, assim. Chega de política hoje, não é possível. Não, na tua opinião, eu vou Ah. dizer assim, ó, eu não vou tratar o traficante como um traficante, tá bom? Vou tratar ele como qualquer pessoa normal, até porque o bandido não sabia que ele era um traficante. Então vou tirar isso do caso. Ok. Se fosse uma bomba, enfim. Eu acho que da mesma forma seria aquele julgamento, se ele fosse ou não traficante. Não é a questão dele ser ou não traficante, a questão é o caso que está acontecendo. Sim. Tem a bomba. Sim. E ele, enfim, deve a vida dele àquela pessoa. Se não tivesse roubado, não tivesse o Mazal de ser roubado, ele teria morrido. Então ele tem que agradecer por isso. De fato, não pode cobrar. Ou seja, Você está falando de um mafioso, ele não vai agradecer por Quem ter tira a vida é roubado o Deus, carro não dele. o outro. oi? Quem tira a vida Não é Deus. importa, né? ele não tem o direito de fazer E daí? isso, entendeu? E daí quem Senão vai ele agradecer tem o que cara? devolver Essa é a vida. Deus. Quem tirou a vida foi Deus. Quem tirou da vida é Deus, não é o homem. Ou seja, O meu anjo da morte matar alguém não é eu que mando, mata o cara lá. ou seja, Não é Deus o que mafioso tem que dizer, quem me salvou foi Deus, ele só te usou de mensageiro. Que é a minha opinião. Claro. Sim, tá acertado. Eu concordo com o Augusto. Mas calma. Mas você vai matar Mas o deixa, mensageiro de deixa, Deus? Como assim? deixa o Jorge concluir. E daí? Não, quer dizer que essa desculpa da vida não é uma justificativa boa, entendeu? Porque não tem que tirar a vida do cara. Não, foi Deus que dá e tira a vida, entendeu? Não é o homem. Ou seja, eu estou repetindo, o ladrão foi mensageiro de Deus para salvar o mafioso. Exato. Ou seja, o mafioso não pode dizer, fui salvo por você. O ladrão vai dizer, eu salvei você. É, não pode. Quem salvou foi Deus e foi por meu intermédio. Eu acho que Good não é por aí point. que a gente tem que ir. Não é por aí que a gente tem que ir. Nice. Depois eu falo com o Pedro. Fala, Augusto, a resposta certa. Eu tenho a minha opinião, eu acho que só que é diferente do que eu acho que a resposta que o Rabino vai dar ainda. Não vem com essas desculpas. A minha opinião é que tem que ficar elas por elas. É o que disse O Centrão. o que disse o Mas Alexander. eu acho que o Rabino Zilberstein Ah, o que ele vai dizer? O que ele vai dizer? Ladrão vai ser que o ladrão beneficiado. tem que pagar alguma coisa por nós. Essa é a minha opinião. Eu ainda mantenho a minha opinião de que o meliante não tem que ser preso por esse crime, mas se for, tem que ser o traficante no lugar dele. Ok. Eu só queria fazer uma observação no que o Jorge falou. Eu acho que o mensageiro tem um mérito, até porque senão não teria o nome de Moshe Rabbeinu na Torá. Ele só foi um mensageiro de Hashem. E ele tem mesmo assim um mérito, entende? De estar ali. Então eu acho que da mesma forma que está ali, ele tem que ser tratado. Ele é um mensageiro. Não, os mensageiros têm mérito, sim. Claro. Você tem mérito de terem sido escolhidos mensageiros. Então, Ok. pelo mérito, Mas Não, sim, não, mas... Deixa pra contrapor isso. Tá, supõe que é um caminhão de lixo, que o cara fez uma manobra sem querer, derrubou uma coisa, daí o carro explodiu e não matou ninguém. Sabe? O ponto é que, por acidente, a pessoa fez com que outra pessoa não morresse. Entendeu? O ponto é que ela não tinha intenção. O mensageiro tem a intenção de dar a palavra, de fazer a coisa. Não, nem sempre. Não, nem sei. Não, no judaísmo o mensageiro ele pode ser intencional e não intencional. Aliás, muita... O mensageiro não intencional ainda tem mérito. Por exemplo, eu vou dar um exemplo excelente que você falou agora, é uma lei judaica muito interessante, que é o assassino involuntário, que tinha que fugir para uma cidade de refúgio. Na Torá aparece isso. Uma pessoa
mata outra, assassina outra, sem querer. E tem vários exemplos. A Torá dá um exemplo de o cara tá cortando árvore, lenha, com machado, a lâmina escapa do bastão e acerta. E aí, você já entendeu. E esse é o caso, esse é o caso que aparece na Torá. Esse cara que estava com machado, ele é chamado pela Torá de assassino involuntário. Rotzer é assassino. E ele tinha que fugir para uma cidade de refúgio. Aí pergunta, mas poxa, mas ele não quis. Então, como a gente acredita que tudo é mazal e tudo é planejamento divino, se foi por intermédio dele que aconteceu isso, alguma coisa ele tem de demérito para que tenha acontecido por meio dele. Eu vou te dar outro exemplo. Então, eu tenho que colocar um parapeito em todo o telhado. Tá? Mitzvah da Torá. Todo o telhado que a pessoa anda lá, né, um terraço, tem que colocar parapeito. Mitzvah da Torá. E aí escreve a Torá. Ki pola nofel vayamot. Mimeno. Ou seja, que vai cair o nofel. O que é o nofel? O caído. Como assim o caído? Que cai é um homem, uma pessoa. O que é cair o caído? Ele já tinha que cair. Mas que não seja do teu terraço, que não seja do teu telhado. Ou seja, você, não colocando o parapeito, você passa a ter alguma coisa aconteceu ali para que ele caia do teu telhado. Entendeu? Ou seja, a gente está uma rede, estamos todos interligados aqui. Se aconteceu uma coisa horrível assim, sem que você tivesse a intenção de que aquela coisa acontecesse, mas aconteceu com você, com você não, com outra pessoa, tinha que, entendeu? A gente não passa nada à toa. Ninguém vive nada que não deveria viver. Isso que eu quero dizer, entendeu? Eu vou mudar de opinião. Pois não. Eu acho que o Rabino vai dizer que é para o mafioso pagar alguma coisa para o outro, porque ele salvou ele. Mas você já tinha dito isso antes? Não, eu disse o contrário. Eu acho que ele vai dizer... Que ficar elas por elas. Não, que o mafioso... Que o ladrão ia pagar para o mafioso, foi o que eu tinha dito a primeira vez. Não, eu estou dizendo que o mafioso, ele teve que ficar roubado, vai ter que pagar alguma coisa para o bandido. E isso é o que o Rabino vai dizer? Ok. Quem mais? Vocês três aí estão pensando? O que vocês acham? Não, eu acho que esse com alguns justiça faz o maior sentido, porque... Existe uma frase latina que diz venire contra facto próprio, ou seja, ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Quer dizer, o cara rouba e ainda vai ganhar dinheiro em cima disso. Não pode, isso é impossível. Ladrão do bem. Não tem isso, sabe? Não tem isso, não pode cometer um crime e ganhar em cima disso. Então não dá, não pode. E aí, Rafa, Eduardo, Lara, não sabem? Eu acho que fica elas por elas. Fica o quê? Eu acho que ninguém paga nada pra ninguém. Eu acho que o ladrão deve pagar o mínimo possível, assim, pra restituir a gasolina que gastou e os arranhões, algo nesse sentido. Coitado do cara. Lara, por que que fica elas por elas? Porque eu acho que o ladrão, apesar de que o que ele fez foi uma coisa claramente errada, se o carro não tivesse explodido, ele não ia pagar nada. Então o carro explodiu, que é uma coisa que não é culpa dele, e aí ele vai pagar. É como se ele tivesse cometido 2 crimes em vez de um. Se o carro não tivesse explodido, eu não iria pagar nada? Não, é que se o carro não tivesse explodido... A pergunta é se o carro não tivesse explodido, se ele deve ao dono do carro. Essa que é a pergunta. Se o carro não tivesse explodido... ele não deveria pagar? Deveria, mas o dono do carro nem ia saber que... Não, mas não é isso que está em questão. Não é uma solução para o caso. É o que é correto acontecer. O correto seria ele não ter roubado, entendeu? Não, sim, mas já foi. Então agora a pergunta é, o carro não explodiu, sim? E ele ou vendeu o carro, ou ele jogou o carro na ribanceira, sei lá. Então ele deve. Então ele deve, ok. Então ele não deve porque o carro explodiu. Não é porque o carro explodiu. Não é? Então a resposta é que ele não deve. Quem não deve? Ele não deve nada. Ele Só tem uma pessoa que poderia dever aqui. Não sei. O ladrão. Pessoal, não percam o controle, calma. O ladrão não deve nada ao mafioso. Por quê?
Porque ele roubou um carro que já não valia nada. Esse aqui é o motivo. O carro com uma bomba é um bem que não vale nada. Mas se ele tivesse vendido antes de explodir, se ele tivesse conseguido o valor do carro antes de explodir, daí ele deveria, porque ele conseguiu um lucro, uma coisa, uma vantagem em cima. Não, o carro tenha sido roubado ou vendido, o carro com uma bomba dentro, ele não vale nada. Então, esse carro negociado ou roubado, ele não vale nada. É que nem... Significa que se o carro explodisse com um ladrão dentro, a culpa seria de quem colocou a bomba também na morte do ladrão? Claro, isso é óbvio. Então não poderia se dizer, esse ladrão merecia isso. Não, de novo, dissemos agora, ninguém passa nada à toa e nem que não tem que passar. Se o ladrão tivesse morrido dentro do carro, porque era a hora dele, tinha sido decretado que ele tinha que morrer. Mas a morte dele aconteceu pelas mãos de alguém. Assim, sim. Teve o mérito dele ter salvo. Sim, esse quem colocou a bomba, ele não tem a categoria do assassino involuntário. Ele é um rodef. Rodef é um cara que está correndo com uma arma no meio da rua, com a arma na mão. Esse cara é um assassino em potencial. A Halakha diz que o sangue dele não vale nada. Ou seja, ele pode ser morto pelas autoridades, não é assassinato. Ou até por um outro cidadão. Por quê? Porque ele é um assassino em potencial. Um rodef. Essa é a categoria na Halakha. O Damon Hefker. O seu sangue é Hefker, não vale nada. Tá bom? Esse aqui é o motivo. O motivo é que o carro... Ou seja, porque o que nós estamos analisando aqui não é a ética da coisa. É a questão do produto negociado, ou seja, do que está sendo aqui roubado, ou comprado ou vendido, tá? Pragmático, tá bom?